Olá pessoal, tudo bem? Voltando aí para mais um vídeo. Há muito tempo que eu não fazia um vídeo sobre caneta tinteiro. Eu nem lembro qual foi o último que eu gravei. Se eu não tiver errado, foi o da Conklin Classic. Não lembro, realmente não lembro. E hoje fazer para vocês uma análise dessa caneta Parker 61. E eu quase perdi a caneta. Vou explicar para vocês daqui a pouquinho, tá? Uma caneta muito bonita, ganhei de presente de uma querida amiga, médica aposentada, doutora Maria Luísa Valente Lima, de Salvador. Essa Parker foi dela, ela usou na época, se eu não estou enganado, ou de faculdade, ou já depois de formada, ou as duas coisas. Estava muito tempo parada, sem uso, na casa da Maria Luísa, e como ela sabe que eu sou apreciador de caneta tinteiro, ela me presenteou. Quando eu recebo canetas assim, que passaram muito tempo com uma pessoa, que passaram muito tempo com uma família, eu não me considero o dono da caneta. Eu me considero, vamos chamar assim, um guardião da caneta. Porque é uma peça que vem com toda uma história, vem todo um contexto familiar, além da própria história da marca da caneta mesmo e do modelo, mas tem uma história familiar por trás, né? Momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de vitória, momentos de derrota. Então, eu trato com muito carinho quando eu ganho esse tipo de presente. Bom, é uma caneta que ela parece muito com a Parker 51. Eu tenho um vídeo da Parker 51 aí no meu canal do YouTube. E basicamente o que diferencia ela, desculpe, da Parker 51 é que na parte traseira do corpo ela tem esse anel dourado e tem essa peça aqui, essa pedra aqui, tá? Meio pontuda, mais lisa, tá? Aqui no fundo do corpo. Normalmente também tem essa peça no topo aqui da tampa, tá? Tem uma rosca aqui para poder rosquear a peça, mas nesse caso aqui a peça está perdida e o Rubinho do Rei das Canetas aqui em Curitiba ficou de me conseguir uma peça para colocar aqui no topo da caneta. Ele, inclusive, quando eu levei na loja para ele dar uma olhada, ele deu um polimento bem rápido aqui, então reavivou o dourado aqui da tampa da caneta. Acho que ela é banhada a ouro, mas ela é muito parecida externamente, fora esse detalhe aqui, um outro que eu vou mostrar para vocês, é muito parecida com a Parker 51. O outro detalhe dela que diferencia da Parker 51 é que ela tem essa peça, me parece que de metal, também banhada a ouro, representando aí uma ponta de uma flecha, né? A flecha que é a tradicional flecha, símbolo da Parker, tá? Quem estiver assistindo o vídeo pelo celular, acho que pode dar um zoom, vocês vão ver aqui que está escrito Parker, aqui, tá? Em baixo relevo. Eu não consigo ver a identificação do número 61 aqui. Aqui tem uma logomarca da Parker também, então vocês teriam que dar um zoom aí no vídeo para conseguir enxergar, tá? E na parte aqui oposta à parte do clipe, tem escrito em inglês, fabricada nos Estados Unidos, tá? Então uma caneta americana. Fechada, a Parker 61, ela tem alguma coisa ali em torno de 13 centímetros mais ou menos, tá? Aberta, sem a tampa, ela vai medir ali mais ou menos, deixa eu alinhar aqui a ponta, mais ou menos uns 12,2 centímetros. E usando ela com a tampa postada aqui no fundo do corpo, tá?
ela vai medir ali alguma coisa em torno dos... Deixa eu botar mais um pouquinho para cá, Jomar. Em torno dos 14 centímetros, tá? Contando que ela tá sem a pecinha aqui. Deve aumentar um pouquinho mais esse tamanho aqui, 1 ou 2 milímetros, tá bom? É uma caneta que mesmo nessa posição ela fica bem balanceada, tá? Pelo menos da maneira como eu seguro a caneta, como eu empunho a caneta, ela fica bem balanceada. Eu acho que ela fica mais charmosa usada dessa maneira, com a tampa postada, mas ela tem um comprimento bom, mesmo para quem tem a mão um pouco maior, fica muito bom de empunhar a caneta assim, tá? Um detalhe dela, aqui no final do corpo, não sei se vocês vão conseguir ver, tem uma moça aqui, né? Tá meio amassado aqui no corpo, essa resina aqui. O Rubinho da Casa das Canetas, desculpe, o Rubinho do Rei das Canetas me disse que isso aqui não é plástico, é um outro tipo de resina, eu esqueci o que ele havia comentado comigo, mas está amassado aqui como se algum objeto quente tivesse encostado aqui na caneta, mas em nada atrapalha o funcionamento dela. Bom, por que eu quase perdi essa caneta? Deixa eu desrosquear aqui. Para um desavisado como eu estava na época que ganhei, isso parece um cartucho de tinta. Imaginei até que era um cartucho próprio da Parker 61. Tem essa pequena saliência aqui no fundo, e nessa saliência tem duas aberturas bem pequenas aqui, tá? Eu tentei tirar isso daqui e não consegui. Inclusive eu tentei puxar isso daqui, imaginem, com um alicate. E felizmente eu não consegui e não quebrei a caneta, tá? Essa peça na realidade ela é rosqueada aqui. E isso é o reservatório de tinta da caneta, que funciona por capilaridade. Não me lembro de ter visto isso em nenhuma descrição de outra caneta. Me parece que era um sistema exclusivo da Parker, exclusivo da Parker 61. E esse sistema funciona da seguinte maneira: você pega um frasco de tinta, tá? Ou como eu fiz, tá? Com a tinta que está na caneta aqui, ó, um mostruáriozinho. Daqui a pouco vocês vão saber qual é a tinta que está nela. Você mergulha isso no frasco de tinta e deixa lá, ok? O Rubinho me recomendou que deixasse ali, por causa do tempo que estava sem uso, que deixasse ali o dia praticamente todo dentro do frasco de tinta. Mas eu confesso que eu estava muito ansioso para saber se a caneta estava funcionando e só aguentei esperar ali 30, 40 minutos. E para minha surpresa, a caneta funcionou. Tá? Então é um sistema por capilaridade, a tinta ela sobe, tem um material aqui dentro, que ele está enrolado aqui por dentro desse tubo, e eu vi num outro vídeo na internet que o alimentador ele vem até mais ou menos essa altura aqui, é uma haste bem longa, vem até aqui, e ao redor desse alimentador tem uma espécie de tecido, um outro material, não lembro do que é, que absorve a tinta por capilaridade. É como se você pegasse uma gaze daquelas usadas em hospitais para fazer curativo, e você colocasse a ponta da gaze na água, aquela gaze ela vai molhar toda, ela vai encharcar com a água, por capilaridade a água vai subindo. A mesma coisa acontece aqui, por capilaridade a tinta vai subindo. Logicamente que isso causa uma dificuldade muito grande para que você consiga limpar a caneta, trocar a tinta, tá? Tem um vídeo que eu encontrei no YouTube, é um vídeo em inglês falando sobre isso, mas dá um trabalho danado fazer isso. Então talvez o ideal fosse usar como uma única tinta, tá? Porque daria muito trabalho você deixar isso na água e depois você assoprar aqui, ou você usar uma daquelas... o inglês, em inglês é chamado de uma seringa, tá? Mas é tipo aquela bolinha usada para lavar o ouvido, lavar o nariz de crianças pequenas e tal. Tem uns vídeos sobre isso no YouTube, o pessoal da própria Gullet Pens vende esse material. Eu tenho um, mas acabou ficando em Salvador.
Eu ainda não trouxe aqui para Porto Alegre. Então encaixa aqui e bombeia a água para poder a água sair por aqui, pela ponta, e ir lavando a tinta de dentro desse sistema, tá? Dá muito trabalho mesmo, mas enfim, tá? A pena dela é uma pena encapuzada, desculpe, tá? E esse detalhe aqui da ponta da flecha realmente deixa a caneta bem bonita. Bom, vou escrever um pouquinho com ela para vocês verem, tá? Então vamos lá. É uma... Vê que ela demora um pouquinho de dar o start aqui, eu deixei ela muito tempo destampada. É uma Parker 61. A pena tenho quase certeza que é de ouro, não sei de quantos quilates. Ela deve ser uma pena F ou uma pena M, tá? Pelos traços que ela faz, me parece que ela está mais para uma pena M do que para uma pena F. A tinta que eu estou usando com ela é uma Montblanc Irish Green, que estava nesse frasquinho aqui. É um restinho da Irish Green que eu tenho, tá? Quando eu coloquei a caneta para abastecer, a tinta estava mais ou menos nesse nível aqui e ela desceu, né? Mostrando que realmente o sistema de capilaridade da Parker 61, desculpe, absorveu a tinta, tá? Ela tem, pessoal, na maioria dos traços, uma escrita bem macia. Quando a gente tenta escrever um pouquinho mais rápido com ela, ela dá algum feedback, meio que aquela sensação de estar escrevendo com lápis, mas é uma sensação que não me incomoda. Eu sei que tem muita gente que não gosta, tá? Para mim não incomoda, aquele arranhar no papel como se fosse a ponta de um lápis, tá? Fazer uns traços horizontais aqui e uns traços verticais, tá? Me dá a impressão, embora não seja uma pena itálica, me dá a impressão que ela faz os traços horizontais, os traços verticais um pouco mais grossos do que os traços horizontais. Talvez seja só impressão minha. Se vocês puderem aí dar um pause no vídeo e me dizer a opinião de vocês, tá? Se eu tentar abusar aqui da flexibilidade que não existe, né? Ela joga um pouquinho mais de tinta no papel. Vamos ver aqui, umidade do sistema pena alimentador. Típico de uma pena F, né? Pouco úmido, uma pena tendendo mais a seca. Tá? De novo, uma técnica que eu comecei a utilizar depois de assistir os vídeos do Munir Base. Ver se a pena escreve bem para todos os lados. A gente vê que tem momentos aqui onde existe uma falha na escrita, tá? Então tem uma variação aí da quantidade de tinta que ela joga no papel, a depender da direção em que a gente está escrevendo. E deixa eu escrever um pouco mais rápido aqui. Não sei se vocês conseguiram ouvir o som, mas ela tem realmente um feedback, tá? Teve uma falhazinha aqui, ó, no B, tá? E uma outra coisa que eu notei, assim, se eu deixar ela numa posição mais inclinada um pouco, ela joga, escrever mais devagar, lógico, ela joga bem mais tinta no papel. Olha só. Olha só. Lógico que aqui eu estou mudando um pouco a maneira como eu escrevo e estou escrevendo mais devagar. Eu estou inclinando mais a caneta
e rodando ela o mínimo possível. Normalmente eu escrevo nessa posição. E agora eu escrevi mais ou menos nessa posição aqui. Não sei se vocês percebem a diferença, até pela ponta da flecha ali vocês conseguem ver. Então agora eu escrevi mais ou menos nessa posição. E realmente faz a diferença muito grande no traço e na quantidade de tinta que a Parker 61 joga no papel. Tá? Tem esse diferencial. Então tá aí uma caneta muito bonita, tá? Uma caneta que eu vou guardar com muito carinho, uma caneta que esteve na família Valente Lima de Salvador por muitos anos. Agradeço imensamente a minha querida amiga e colega Maria Luísa por ter me dado a honra de fazer a guarda dessa Parker 61. Certamente ela curou muitas doenças, ela salvou muitas vidas com suas observações em prontuários médicos, suas receitas feitas com essa caneta. Então para mim tem um valor histórico muito grande. Aquele tipo de caneta que você não vende, né, para ninguém. É aquela caneta que fica muitos anos numa família. Obrigado a todos aí da família Valente Lima, obrigado a você, Maria Luísa, um beijo muito grande para você, tá? E peço aí aos colegas que estejam vendo o vídeo que deixem seus comentários aí nas abas aí abaixo de comentários da página do Facebook, do nosso grupo aí no Facebook, e também os comentários aí abaixo no canal do YouTube. Tá bom, pessoal? Agradeço qualquer comentário, crítica, sugestão, fiquem à vontade, por favor, tá? E um grande abraço a vocês, até uma próxima. Tchau, tchau.